Oi, oi, amados e amadas, estudantes da luz. Cá estou eu, Carol Dainer, na nossa linda leitura Despertar da Consciência, coletânea de livros que compõem essa obra. E hoje a gente está no livro O Poder da Consciência, que vem aí no quinto livro falando sobre as formas de manifestar a nossa presença eu sou, de manifestar a nossa criação. Toda a criação já existe, ela ainda não está manifesta. Então a gente vai trazer vida a essa manifestação a partir da nossa presença eu sou. Basicamente foi isso que a gente falou, bem básico mesmo, foi isso que a gente falou nos últimos capítulos desse livro. E agora a gente entra no capítulo 11. E ele fala sobre a intervenção. Vamos começar então. Preparadas, preparados, vamos juntos. Você é livre para escolher o conceito que você aceita sobre si mesmo. Portanto, você possui o poder de intervenção, o poder que lhe permite alterar o curso do seu futuro. O processo de ascensão do seu conceito atual para um conceito mais elevado de si mesmo é o meio para todo verdadeiro progresso. O seu conceito mais elevado está esperando por você, para que você o encarne no mundo da experiência. Agora, naquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja a glória. Efésios 3, versículo 20. Ele, aquele que é capaz de fazer mais do que aquilo que você pede ou pensa, é a sua imaginação. E o poder que opera em nós é a sua atenção. Entendendo que a imaginação é aquele que é capaz de fazer tudo o que você pede e que a atenção é o poder pelo qual você cria seu mundo, você poderá então construir o seu mundo ideal. Imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Mantenha-se atento a este estado imaginário e tão logo quando você sentir completamente que você já é este ideal, ele se manifestará como realidade no seu mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1, versículo 10. O mistério que esteve oculto pelos séculos e pelas gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis revelar as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. O ele, na primeira passagem, é a sua imaginação. Como já explicado anteriormente, só existe apenas uma substância, e esta substância é a consciência. É a sua imaginação que transforma esta substância em conceitos, conceitos que então se manifestam como condições, circunstâncias e objetos físicos. Assim, então, a imaginação fez seu mundo. É desta verdade suprema que o homem não é consciente, salvo raras exceções. O mistério, Cristo em vós, referido naquela passagem, novamente é a sua imaginação, da qual o seu mundo é moldado. A esperança da glória é a sua percepção de sua capacidade de eternamente elevar-se a níveis mais altos. Cristo não precisa ser encontrado na história nem em formas externas. Você somente encontra Cristo quando você se torna consciente do fato de que sua imaginação é o único poder redentor. Quando isso for descoberto, as cidades do dogma terão ouvido as trombetas da verdade, e assim como as muralhas de Jericó, cairão como pó. Então, aqui é o capítulo 11, que finaliza bem curtinho, né? Os capítulos são curtinhos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, aqui a gente vê que a intervenção é a nossa capacidade de imaginar. Eu dei um exemplo desse, que é falando da nossa consciência como uma massa de modelar, onde a gente vai, com a nossa imaginação, dando forma a essa massa, né? Então, com a nossa presença eu sou, a gente vai formando essa massa. O eu sou traz essa manifestação da imaginação. Quando eu falo eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou a abundância, eu estou dando forma a essa consciência através da manifestação da minha imaginação pelo poder do eu sou. Então, gente, ele fala aqui, né?
que a imaginação, ela é, só existe uma substância, que é a consciência, que é essa massinha de modelar, como o exemplo que eu dei, né? E a sua imaginação é que transforma essa substância no seu mundo. É ela que vai dar forma a essa massa de modelar. Então, quando você pega uma massinha de modelar, você vai visualizar o que você quer desenhar ali, né? O que você vai formar com essa massa. E aí você vai dando vida. Uma vez eu fiz um curso bem rapidinho de contação de histórias, e o professor falava uma coisa muito bonita. Ele falava assim: gente, as crianças têm uma capacidade de imaginar altamente potente. Você dá para eles um pedaço de papel e fala, cria algo. E aí ele foi fazendo, né? Ele amassou primeiro o papel, formou uma bolinha e começou a jogar bola. Ele falou, essa bolinha de papel se transforma numa bola de futebol no pé da criança. E ela imagina, ela é capaz de visualizar toda uma plateia aplaudindo ela jogando bola. Então eu vejo que é mais ou menos nesse sentido, né? A gente se permitir sonhar. Tem aquela frase, sonhar não custa nada, não paga para sonhar. Você pode sonhar o quanto você quiser, você é livre para sonhar. Apesar algum tempo para cá, ter sido dito para nós que, né, quem sonha é bobo, a gente não pode ficar sonhando demais, porque o tombo é muito grande. Eu já ouvi isso, né? Quanto mais alto você sonha, mais alto você cai. Olha, que crença perfeita para nos tolher, para podar, para não deixar você ser dona da sua história. Então, a gente precisa liberar essas crenças, esses padrões, esses estigmas que foram colocados, que impedem a gente de sonhar, que impedem você de cocriar a sua realidade. E agora a gente substitui pela capacidade da imaginação ativa, infinita, ilimitada, onde você pode sonhar tudo, 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 tudo que você quiser. Aquilo que for essencial vai ganhar forma, né? Você vai dando a forma depois. Mas é preciso sonhar. Sem o sonho não tem realidade. Já trouxe essa frase, eu tenho usado essa frase para mim. Sem sonho não há realidade. Então, sonhe, 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 sonhe. Quanto mais você sonhar, mais você tem capacidade de realizar. E entrando agora no capítulo 12, que fala do controle subjetivo. A sua imaginação é capaz de fazer tudo o que você pedir, dependendo do seu grau de atenção. Então, lá ele fala também no capítulo anterior, imaginar e colocar a sua atenção nessa imaginação. Então, você sonha e leva para a atenção, para o seu foco, direciona, porque é aí, nessa direção, que a gente vai conseguir chegar naquilo que você deseja. Vou só dar mais um exemplo aqui que eu lembrei. Eu faço um trabalho com o professor Hélio Couto, né, através do professor Hélio Couto, eu sou uma ressonante harmônica. Eu faço pedidos, né, de ondas de ressonância harmônica, aonde vai trazendo para a gente ali reprogramações mentais. É uma ferramenta de expansão da consciência, totalmente fora da caixinha, algo para mim muito transformador. Mas quando eu comecei a fazer a ressonância, eu estava muito desesperada e eu queria mudança, 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 mudança. Então eu fiz o caminho das palestras, que é um trabalho do professor, um trabalho bem intenso e extenso, né? Porque ele tem muita coisa, muito material nesse caminho das palestras e são muitas horas estudando. Cada palestra dele tem em torno de 2 horas, 2 a 3 horas e meia. Então, e você tem que assistir todo o caminho para começar a fazer o seu pedido de ressonância harmônica. Só que eu estava com pressa, então eu assistia no acelerado, eu assisti tudo, mas eu assisti mal feito. Quando eu fui fazer os meus pedidos, gente, eu pedi tanta coisa, mas os pedidos, você faz um pedido de coisas que você quer mudar na sua vida, ou que você quer integrar, né? Você pode pedir informação de livro, né? E você, tipo, fazer um download. Você faz um download e quando você vai ler o livro, você tem um acesso a ele muito mais fácil. Você pode pedir arquétipos,
você pode pedir consciência de pessoas vivas ou desencarnadas. Eu não tive um foco, eu não tive um direcionamento. E na minha primeira, segunda, terceira, até a quinta onda, eu pedia de tudo. E cada vez que eu pedia muita coisa e pedia de tudo. Tipo assim, pedia o arquétipo da Marilyn Monroe e pedia o arquétipo de Joseph Murphy. Pedia do vendedor de sucesso e pedia o arquétipo da fotógrafa. Nem fotografia eu tenho vontade de fazer. Pedia um livro de marketing, um livro de informação financeira, um livro de bruxaria. E aí, gente, ficava muito difuso, né? Não tinha uma concentração, não tinha uma atenção. E eu acho que isso fez com que eu tivesse catarses assim muito fortes, porque, não sei, não só isso, né? É todo um contexto, era assim que tinha que ser, foi a forma que, né, que melhor eu consegui fazer, mas assim, eu não tinha um direcionamento. Se eu tivesse direcionado desde o início, por exemplo, um pedido para a minha carreira, né, para eu primeiro acessar a minha missão de vida, depois ali dentro disso, né, um arquétipo daquilo que eu sei fazer, enfim, se tivesse focado em uma área específica, em cada RH, talvez hoje eu estaria mais centrada. Se eu tivesse sido essencial e não ficando naquele supérfluo, né? Quando eu penso assim, que eu pedi o arquétipo da fotógrafa, o arquétipo. Teve uma outra coisa que eu pedi, que eu falei, gente, pra quê? Que é uma coisa que eu nem vou usar. Então eu fui me enchendo de coisas que eu nem vou usar. Então a gente precisa buscar esse foco, o que é essencial nesse momento. Então, olhar para essa atenção e direcionar, não deixá-la difusa. Não ficar assim, sonhar e aí ficar com aquele tanto de sonho e não realizar nenhum. Foca em um, naquela imaginação, né? Vai fundo nessa imaginação, nessa visualização, para que ela se manifeste, para que você acesse a criação dela e possa manifestar. E essa é a minha sugestão, e é o que eu gostaria de ter escutado lá atrás, porque eu tenho uma dificuldade de focar e de direcionar, mas agora eu tô me trabalhando e eu estou buscando o essencial, é o essencialismo, é onde agora eu vou estudar tarô e é só tarô. Eu não vou estudar tarô, terapia multidimensional, mesa radiestésica, theta healing, encontro de mulheres, círculo de mulheres, sagrado feminino. Eu vou direcionar para o tarô. Depois eu vou agregando as outras coisas. E é assim, tá? Então, vamos continuar. Todo progresso, toda realização de um desejo depende do controle e da concentração de sua atenção. A sua atenção tanto pode ser desconectada das causas externas, como pode também ser direcionada por elas. A sua atenção se desconecta das causas externas quando você está conscientemente ocupado em relação aos sinais externos do presente atual. Ao ler cada linha desta página, você está retirando a sua atenção das coisas ao seu redor. A sua atenção é direcionada internamente quando você explicitamente escolhe aquilo que vai ocupar a sua mente. É óbvio que, no mundo objetivo, a sua atenção não só é atraída pelos fatores externos, mas também, muitas vezes, é controlada por eles, o que significa que o seu controle subjetivo é quase inexistente, pois neste nível de atenção costuma ser o servo e não o mestre, o passageiro e não o condutor do seu mundo. Existe uma enorme diferença entre a atenção direcionada objetivamente e a atenção direcionada subjetivamente. E a capacidade de mudar o seu futuro depende da segunda. Quando você for capaz de controlar os movimentos de sua atenção no mundo subjetivo, você poderá modificar ou alterar a sua vida como você quiser. Mas esse controle não poderá ser alcançado se você permitir que a sua atenção seja constantemente atraída pelas causas externas. O que são as causas externas? Internamente, a minha atenção direcionada subjetiva é: eu quero fazer uma viagem para a Disney. Internamente, meu desejo, minha imaginação sou eu na Disney, passeando, andando lá naqueles brinquedos, fazendo aquele monte de, né, tirando aquela foto clássica lá na frente do castelinho, nananã, eu com meu filho, meu marido, minha mãe, os meus irmãos.
Esse é o meu mundo subjetivo, é o meu desejo direcionado interno. Ótimo, fui lá, criei essa visualização, né? Imaginei, criei a visualização, foquei e direcionei minha atenção. Aí eu abro os meus olhinhos e vejo a minha realidade. Trabalho como autônoma, né? Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem dia que tem muita conta para pagar, tem dia que. E aí eu vou olhando para essas causalidades externas e eu falo, não. Aí eu vou lá dentro do meu mundo. Eu não tenho a atenção dirigida e focada no meu mundo externo, eu desconstruo toda essa imaginação do meu mundo interno. Então, você tem que ter o controle do seu mundo subjetivo para que o mundo objetivo não venha desconstruir o seu mundo subjetivo. Entende? Então, ainda que eu esteja vendo que aqui fora está tudo uma bagunça, que dificilmente com essa realidade aqui eu manifestaria essa realidade subjetiva, eu tenho que olhar e falar: não, nada disso aqui é real. O que é real é o que está dentro de mim, que já está criado. Mais ou menos assim eu faria, né? O que está dentro de mim já está criado, já foi realizado, eu já estou lá, eu já me vi lá, minha consciência já foi, já criou, já está pronto, está feito, está feito, está feito. O resto aqui fora vai acontecer. E não me deixar abalar. Uma vez eu coloquei uma pulseirinha para me lembrar de não reclamar. E era assim, eu vi esse exercício na internet, lá no TikTok. Coloca a pulseirinha no braço direito. Eu tenho que ficar 24 horas sem reclamar. Cada vez que eu reclamo, eu tenho que trocar a pulseirinha de braço e recomeçar as 24 horas. Pergunta, gente, se eu conseguir fazer o exercício. Não consegui ficar 24 horas. Era impressionante, assim. Aí eu olhava e falava, gente, mas já estou reclamando de novo. Mas foi bom para minha atenção ver o quanto eu estava reclamando. Então, assim, o que, que é que eu estava fazendo? Eu estava treinando para o meu mundo objetivo, o meu externo, não me abalar internamente, né? Eu ainda estou na pulseirinha, trocando de braço, um braço para o outro. Mas, assim, o principal aqui é isso. Mas hoje eu reclamo bem menos, bem menos. E é importante a gente ir praticando, né, o exercício até que a gente consiga manter um controle, porque a gente gasta muita energia quando a gente reclama. Quando você fala assim, ó, ah, não, que calor. Já reclamando, você está gastando uma energia imensa, você está mandando muita energia vital embora. Quando você entra, elevador é uma beleza para isso, né? A gente entra, nossa, mas está calor, nossa, mas está frio, ah, nem está chovendo, ai, que solzão. Não é assim, gente? Então a gente tem que ter esse controle. E aí, quando as pessoas vêm reclamar para a gente ter a percepção de falar: não, eu estou, para mim tá tudo certo, não tem nada fora do lugar, tá tudo bem, né? Então, eu acho que é por aí. E assim é, vamos lá, vamos continuar. Todos os dias, se dedique à tarefa de voluntariamente retirar a sua atenção do mundo objetivo para então focá-la subjetivamente. Em outras palavras, concentre-se nos pensamentos e estados emocionais que você voluntariamente determina. Assim, então, as coisas que te restringem agora irão desvanecer-se e desaparecerão. O dia em que você conseguir controlar os movimentos da sua atenção no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. Vamos guardar essa frase, gente? O dia em que você conseguir controlar os movimentos da sua atenção no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. Quem aí quer ser mestre do seu destino? Quem quer ser a dona da sua história? Vamos juntas? Olha aqui, ó. A gente precisa controlar os movimentos da nossa atenção no mundo subjetivo. É focar a atenção naquilo e pronto, já está firmado, já é. Sou eu lá no frente do castelinho da Disney com a minha família. Pronto, está feito, está feito. Eu tô brincando, esse nem é meu sonho, mas foi um exemplo que eu dei porque nesse momento não é o meu sonho maior, né? Mas assim, o meu sonho já está criado aqui dentro. E pronto, está feito. Não vou deixar que o mundo externo controle o meu mundo interno. Vamos lá, continuando. Você não aceitará mais o domínio das circunstâncias e das causas externas. Você não mais aceitará a vida baseada no seu mundo externo, tendo alcançado o controle para direcionar a sua atenção
e tendo descoberto o mistério escondido através dos séculos, que Cristo em você é a sua imaginação, você irá proclamar a supremacia da sua imaginação e fará com que todas as coisas sejam subordinadas a ela. Capítulo 13. A aceitação. As percepções do homem não estão delimitadas pelos órgãos físicos da percepção. Ele percebe mais do que os seus sentidos podem revelar. Não importa o quanto você pareça estar vivendo em um mundo material, você na verdade está vivendo em um mundo de imaginação. Não importa o quanto você pareça estar vivendo em um mundo material, você na verdade está vivendo em um mundo de imaginação. Os eventos físicos e externos da vida são frutos de uma floração passada e esquecida. São resultados de estados de consciência anteriores, geralmente esquecidos. Eles são as etapas finais de um processo originalmente imaginativo, vezes e vezes esquecidos. Quando a gente está vivendo aqui o agora, o presente, a gente está vivendo uma criação passada, né? Então, existe essa corrente de pensamento que o presente, na verdade, é o passado. Porque isso aqui agora já foi criado lá no passado. Eu estou sempre criando o meu mundo. Sempre criando, criando, criando. Então, eu estou vivendo o passado. Internamente, eu estou vivendo o futuro. Então, o presente, ele é uma forma de, de correção daquilo que não está legal e de impulsão para aquilo que está legal, né? Por isso é um presente, ele te dá essa oportunidade, na minha visão, né, gente? Essa oportunidade de corrigir o que você está criando para o seu futuro e de impulsionar, de dar uma guinada naquilo que está legal, vivendo uma história criada lá no passado. Se eu tenho essa consciência, eu posso mudar tudo. Sempre que você fica completamente absorvido por um estado emocional, você assume neste momento o sentimento de realização deste estado. Se mantido, não importa o que você sinta intensamente, isso você vivenciará em seu mundo. Estes períodos de absorção, de atenção concentrada, são as origens dos frutos que você colhe. São nestes momentos que você exercita o seu poder criativo, o único poder criativo que existe. Ao fim desses períodos, ou momentos de absorção, você sai e retorna desses estados imaginativos, onde você não estava fisicamente, para o ponto onde você estava anteriormente, fisicamente. Nesses períodos, o estado imaginário é tão real que quando você retorna para o mundo objetivo e vê que ele não é igual ao estado imaginado, o choque é inevitável. Afinal, você viu algo em sua imaginação com tanta vivacidade que agora você se questiona e se as evidências dos seus sentidos realmente são confiáveis. E como Keats, você pergunta: será que isso foi uma visão ou um sonho acordado? Foi-se aquela melodia. Será que eu acordei ou dormi? Este choque inverte a sua percepção do tempo. Isso quer dizer que, em vez das suas experiências serem resultantes do passado, agora elas passam a ser resultantes de estar em sua imaginação, onde você ainda não esteve fisicamente. Com efeito, isto move você por uma série de eventos até a realização física do seu estado imaginado. Então, o estado imaginado, a imaginação é o presente. O momento presente é imaginativo. Por isso, a presença, estar presente no presente é tão importante. Vivendo esse momento presente com gratidão, com alegria, com a sua imaginação ativa, né? Isso é importante. O homem que, conforme a sua vontade, consegue assumir qualquer estado que deseje, encontrou as chaves dos reinos dos céus, do reino dos céus. As chaves são o desejo, imaginação e uma atenção constantemente focada no sentimento do desejo realizado. Quais são as chaves para a gente alcançar? O desejo, a imaginação e uma atenção constantemente focada naquele sentimento de desejo realizado, no êxtase, na alegria, na fé, na certeza de que isso já é real. Para tal homem, qualquer condição objetiva indesejável não mais será uma realidade e um desejo ardente não mais será um sonho.
Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não lhes abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem tereis celeiros os bastante para guardá-las todas. Malaquias 3, versículo 10. As comportas do céu não serão abertas e nem seus tesouros derramados pela força, mas elas se abrem e derramam seus tesouros como uma dádiva, um presente que é ganho quando a absorção atinge um grau específico, tal que resulte em um sentimento de completa aceitação. A passagem do seu estado atual para o sentimento do seu desejo atendido não se realiza por entre uma brecha. Existe um processo de transição entre o que se chama de existente para o inexistente. Para passar de um estado para outro, você simplesmente precisa ampliar as suas percepções. Confie no seu tato e mergulhe totalmente no espírito daquilo que você está realizando. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, versículo 6. Assuma o espírito, o sentimento do desejo realizado, e você abrirá as comportas para receber a bênção. Assumir um estado é mergulhar no espírito do mesmo. Os seus triunfos serão uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam da sua passagem oculta do estado de anseio para o estado de desejo realizado. Os seus triunfos serão uma surpresa. As pessoas vão ficar admiradas. Só aquelas pessoas que não sabiam que você ocultamente, no seu estado de anseio, de desejo, sonhava com isso, né? E passou desse estado para o estado realizado. O Senhor dos Exércitos não responderá ao seu desejo até que você aceite a sensação de já ser aquilo, o que você deseja ser, pois esta aceitação é o canal para a ação dele. A aceitação é o Senhor dos Exércitos. Vou dar um exemplo para você aqui. Se eu te falar agora assim, pega aí uma nota de dinheiro, beija essa nota, abraça e fala: eu te amo, obrigada por você existir. Eu te aceito na minha vida. Qualquer resistência, qualquer mínima resistência é uma não aceitação. Você pode até fazer o que eu estou te falando, mas internamente você sente, ai, acho que isso não foi legal. Nossa, acho que eu estou honrando demais o dinheiro. Ai, meu Deus, eu estou honrando o dinheiro. Será que eu vou ter problema em outra área? Faz isso, faz esse teste. Esse é o teste para mim mais básico, mais simples e que revela muita coisa interna se a gente for sincero. Você tem que ser sincera aí com você. Pegar a nota, olhar para ela e falar assim: nossa, dinheiro, eu te amo, eu te aceito na minha vida, que delícia. Abraça, beija. Se você fizer esse exercício com qualquer resistência interna, você não está aceitando o dinheiro na sua vida. E se você não está aceitando, como é que o Criador vai te dar, né? Como que você vai criar essa realidade? Como que você não, a aceitação está fechando a porta da manifestação. Tá fechando essa porta e você não consegue trazer para o mundo físico. Eu dei o exemplo do dinheiro, mas tem várias outras formas de manifestar. Né, a gente pode querer manifestar um amor, uma família. E aí eu sugiro você olhar crenças sobre formar família, sobre ter filhos, sobre ter um marido. O que você já ouviu na sua vida, né, na sua infância? É, ou, não sei, no meio de amigos. O que você já ouviu sobre casamento? Casamento é difícil, casamento é ruim. Ai, que preguiça de casar. Sinônimo de casamento é sofrimento. Tanta coisa que você pode ter escutado que internamente na sua consciência você quer casar, na forma consciente, aqui ó, no seu estado acordado. Mas lá dentro tem algo que fica assim, não, eu preciso proteger essa menina aqui. Ela casar não é bom. E aí você fica numa não aceitação interna, e por mais que você se permita sonhar, você tem aquela sensação assim, isso não é para mim, acho que isso nunca vai se realizar. Quando eu me casei, na verdade eu juntei, né, as escovas de dente, a gente fala aqui. Eu tinha a sensação, era muito engraçado, era como se eu estivesse brincando de casinha. Eu não sei explicar bem isso, sabe? Uma loucura. Mas não parecia que aquilo era sério e que era real na minha vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande
de entender que aquilo estava acontecendo, porque foi algo que eu quis por tanto tempo, que era formar uma família, ter a minha casa, né, ter um filho, ter filhos, né? Na verdade, eu queria ter muitos filhos, mas tive esse meu filho incrível, maravilhoso, e aquilo parecia tudo muito surreal, sabe? Parecia que eu não era para mim. Então existia uma aceitação, alguma coisa, alguma crença lá dentro, né, se quebrou para que isso de fato acontecesse na minha vida, mas eu ainda tinha assim uma leve sensação, né, de que parecia que eu estava brincando, que aquilo ali não era muito uma verdade. Então você imagina o que que eu tinha antes disso? Quantas crenças, mesmo por mais que eu quisesse isso de forma consciente, antes disso formalizasse, acontecer na minha vida, provavelmente eu tinha muita, muita crença que casamento não é sério, que quem casa não, né, não vive uma vida feliz, que a felicidade é para poucos. Enfim, devia ter um monte de crença, gente. Mas, assim, o importante é que ela, de alguma forma, se quebrou, né, e ficou ainda uma sensação meio estranha, mas passou. Agora já internalizei, já está tudo certo. Ah, vamos lá, capítulo 14. Então, muita atenção nisso, tá? No que a gente aceita, como que a gente está na aceitação dos nossos sonhos. Veja, se você não aceita, você pode imaginar, 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 mas se você não abre essa porta da aceitação, dificilmente isso vai acontecer na sua vida. Olhe para as crenças, olhe para aquilo que te limita, para aquilo que causa um desconforto, para que você possa conscientemente entender: não, eu não preciso mais disso. Essa crença não me serve mais. Uma ótima forma, vou só dar mais esse exemplo, tá? Uma ótima forma da gente não deixar os bloqueios das outras pessoas se implantarem em nós é quando uma pessoa fala qualquer coisa que você não concorda, para você não ser desagradável, né? Eu não gosto de ser desagradável, não gosto de deixar a pessoa sem graça, não gosto. Para mim isso é meu, já está pronto. Não é que eu quero agradar, mas eu não quero deixar a pessoa desconfortável porque eu manifesto um pensamento meu. Então eu só falo assim, olha, que legal, é o seu pensamento, eu respeito demais, mas não é o meu sistema de crenças. Para mim, quando a pessoa fala assim, nossa, a vida tá difícil demais, nossa senhora, ganhar dinheiro? Não. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, você acha que tá difícil? Eu sinto muito e eu respeito muito o seu momento, respeito o que você pensa, mas não é isso que eu acredito. Para mim isso não faz sentido. Não é o meu sistema de crenças. Só de eu falar isso, eu já rejeitei aquela informação daquela pessoa e talvez ainda provoquei uma pequena mudança nela, né? Trouxe para ela um despertar. Ué, peraí, que aconteceu aqui? Ela não acha que está difícil? Então, peraí, alguma coisa está errada. A pessoa, se ela tiver com a mente aberta, ela vai captar a mensagem, ela vai começar a própria busca. Então, gente, é isso. A gente precisa também ir se blindando, porque tem pessoas de todos os jeitos, a gente tem comunicação o tempo inteiro, a gente já tem os nossos 70 mil pensamentos por dia, e ainda captar pensamentos dos outros que vão estar ali, de certa forma, ressoando com a gente. Então, se eu estou ali me livrando dessa crença de que a vida está difícil, chega alguém para me reafirmar isso, eu preciso falar: não, isso não me pertence, isso não é meu, é seu e eu respeito, mas não é mais meu. Vamos lá, falei muito. Capítulo 14 vem falando a maneira mais fácil. O princípio da ação mínima governa tudo na física, desde a órbita de um planeta até o percurso de um raio de luz. A ação mínima é o produto do mínimo de energia, multiplicado pelo mínimo de tempo. Portanto, para sair de seu estado atual até o estado desejado, você deve usar o mínimo de energia e levar o menor tempo possível. Sua jornada de um estado de consciência ao outro é psicológica. Então, para fazer essa viagem, você deve empregar o equivalente psicológico da ação mínima. E este equivalente psicológico é uma mera concepção. O dia que você compreender completamente o poder da concepção, você descobrirá que ele opera em conformidade com este princípio. Ele age através da redução do foco para concentrar a sua atenção e para reduzir esforços desnecessários. Assim, com o mínimo de ação, através de uma concepção, você alcança o seu objetivo com menos esforço. Já que a criação está consumada, o que você deseja já existe.
Isso está além da sua visão, porque você só enxerga o que está contido na sua própria consciência. Esta é a função de uma concepção: chamar as coisas que não são vistas para que sejam vistas. Esta é a função de uma concepção: chamar as coisas que não são vistas para que elas sejam vistas. Não é o mundo, mas sim as suas concepções que mudam. É o mundo, é você que muda. O mundo continua o mesmo, mas a sua forma de olhar, a sua forma de conceber o mundo é que muda. Uma concepção transforma o invisível em visível. Isso, na verdade, nada mais é do que olhar através dos olhos de Deus, ou seja, a imaginação. A imaginação é a janela para os olhos de Deus, né? A gente dá essa abertura para Deus. A imaginação é a janela dos olhos de Deus. Eu vou até anotar isso aqui para gente, para guardar essas palavras, essas frases e usá-las, né, no nosso dia a dia. A imaginação é a janela para os olhos de Deus. Então vamos lá. Pois o Senhor não vê como um homem, o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para as aparências externas, enquanto o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 17. O coração é o principal órgão dos sentimentos, portanto, é o primeiro fator da experiência. Quando você olha para o coração, você olha para todas as suas concepções. Concepções estas que determinam a sua experiência. Atente-se às suas concepções, assim como você se atenta às questões da vida. As suas concepções possuem o poder da realização objetiva. As suas concepções possuem o poder da realização objetiva. Cada evento no mundo visível é um resultado de uma concepção ou ideia no mundo invisível. A sua concepção está manifestando o seu mundo invisível. O presente atual é de suma importância, pois somente nele nós podemos controlar as nossas concepções. O futuro se torna o presente em sua mente. Você vai para o futuro na sua mente. Se você souber operar a lei da concepção sabiamente. O futuro se torna o presente quando você imagina que você já é aquilo que você se tornará quando a sua concepção for cumprida. Se aquiete, essa é a ação mínima, né? Se aquiete, aquiete a mente, aquiete o corpo. E saiba que você é aquilo que você deseja ser. A morte da dúvida de ser é a certeza de ser. Deixar morrer a dúvida traz a certeza de que você é. Não duvide, não duvide, não duvide de você nunca. Traduz o seu sonho em realidade, a construção perpétua de estados futuros, sem ter consciência de já habitá-los, ou seja, imaginar o seu desejo sem realmente possuir o sentimento de sua realização, é o equívoco e a ilusão da humanidade. Isto é o mesmo que apenas sonhar acordado. Aqui a gente vai ficar por esse capítulo hoje. Começamos no capítulo 15, nas nossas próximas leituras. Mas importante, então, hoje, gente, recapitulando aqui, né? Hoje foi muita coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender é a nossa intervenção, né? O nosso desejo de criação, a nossa vontade de dar vida àquilo que está, né? Que está no nosso mundo interno, trazer a nossa imaginação ativa, aceitar essa imaginação como realidade, ter controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, controlar aquilo que internamente, subjetivamente eu já criei. Eu criei isso já é realidade. Eu estou indo em busca dessa manifestação porque a criação já está toda concebida, né? A gente aprendeu isso antes. Então, a partir desse controle dos sentimentos, das emoções, o controle interno, eu vou dar vida ao externo. Aceitar esse portal, aceitar eh, essa imaginação para que o Criador possa. O Criador, nós somos co-criadores, né? O Criador é a sua presença, eu sou. Então, a imaginação é a janela onde esse Criador, a sua presença, eu sou, pode trazer para a realidade aquilo que está lá dentro. É uma janela, é um lugar onde as coisas podem se manifestar. Então, aceite, olhe para as suas crenças, trabalhe nas suas crenças,
Caso você tenha qualquer resistência, qualquer sinônimo, qualquer movimento no corpo, sabe, um movimento de repuxar quando pensa no desejo, ou de balançar a cabeça, ou de falar, sabe? Tudo isso é uma resistência. E aí você precisa olhar o que que você está trabalhando aí de crença. E aí vem para a ação mínima, né? Aquietar, aquieta o seu corpo, aquieta a sua mente e deixa essa imaginação manifestar o seu mundo externo, porque é assim que a gente cria. Nós estamos vivendo o nosso presente, criando o nosso futuro. O momento de agora é um momento de unificação de pontos. É onde você está vivendo você está vivendo o passado e está criando o futuro ao mesmo tempo. É um ponto que une esses dois movimentos para que você possa ter a oportunidade de fazer algo, de fazer alguma mudança. Se você está vivendo agora e não está gostando do que você está vivendo, saiba que você criou isso ontem, antes de ontem, no passado distante, mas é uma criação sua. E se é uma criação sua, você pode mudar esse ponto para uma criação que você quer. Então trabalhe na sua imaginação. E uma música, acho que é da Xuxa, né, que fala: Imagine, não vou me arriscar, não vou pagar esse mico, porque eu não lembro da música, mas vou deixar, vou ver se eu consigo o link dela e deixo aqui no descritivo. Ela fala: imagine tudo o que você pode ser, os lugares que você pode conhecer. É uma coisa assim, é linda a música. Então vamos imaginar, vamos colocar essa música, vou deixar o link aqui. Coloca a música e começa a imaginar, sabe? Fecha os olhos, deita no chão com os braços abertos, igual criança faz. Se você tiver a oportunidade de estar olhando ainda para o céu, né, ficar olhando ali as nuvens e começa a imaginar, imagine tudo o que você pode ser, tudo que pode acontecer. E assim a gente vai realizando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, pela sua constância, por você se permitir essa mudança. A gente está junta e junto nesse processo. Gente, é mudança que a gente vai ver. É mudança. Eu estou aqui trabalhando arduamente o meu interior porque eu quero essa mudança. E se você está aqui comigo, você está ressoando com essa mensagem, então você também quer. Então vamos junto nisso, que a gente já está lá. Esse futuro já existe. A gente está aí, ó, só plasmando ele aqui, plasmando ele no nosso presente, tá bom? Muito obrigada. Deixe o seu like, lembra de deixar um like, deixe um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho se você está chegando agora, escuta os outros capítulos, né, todos os outros livros que já foram lidos, porque esse é um caminhar de transformação e juntas e juntos a gente vai para um lugar muito mais alinhado com aquilo que a gente veio fazer. Um beijo grande, até o nosso próximo audiolivro. Até amanhã, né? Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.